Os palhaços Escafura e Tortobias decidem fazer um filme mudo sobre seu espetáculo de variedades circenses. Mas para obter sucesso, é preciso que tudo esteja em ordem. Luz, câmera e, principalmente, 2 malas. Mas apenas uma mala é colocada em cena. Com esse imprevisto, os dois interrompem o roteiro original e acabam fazendo um novo espetáculo. No vídeo de hoje, nós vamos comentar o espetáculo Uma Mala para 2 Palhaços. Olá, eu sou Leandro Fazola e nessa série de vídeos eu estou comentando os espetáculos do 9º Festival Cenáculo de Teatro, que é uma realização do Espaço de Cultura e Direitos Humanos João Cândido Marinheiro e do Instituto Cultural CERN, através da Lei Aldir Blanc. No vídeo de hoje, nós vamos comentar o espetáculo da Inepta Cia, que tem concepção e autoria da própria companhia e tem no elenco e na direção Cássio Duque e Júnior Melo. Esse espetáculo traz à cena um dos lugares que eu acho mais interessante na palhaçaria, que é essa presença de um palhaço ingênuo, de um palhaço quase bobo, sem ser pejorativa essa palavra, que é esse palhaço que ele arranca o riso por situações muito simples. Me remete a várias referências que a gente tem do humor como um todo e que de alguma forma flertam com palhaçaria, desde Charlie Chaplin ao Gordo e o Magro, trazendo para referências nacionais o Oscarito, os Trapalhões, Chespirito, Chaves, né, o Bolanhos. É esse lugar desses números muito leves e que às vezes se calcam em situações bobas que vão se repetindo, alguém que coloca uma coisa no lugar, o outro tira e aí a primeira pessoa vem procurar e não acha. E é um espetáculo inteiro pautado nesse tipo de humor, muito ingênuo, mas que também desperta uma coisa muito interessante da gente, que é um lugar de rir de situações cotidianas, de situações muito rotineiras e simples. E para gerar esse riso leve, esse riso despretensioso, o espetáculo ele vai se apropriando de diversas referências, seja do cinema mudo, até inclusive usando placas de legenda em algum momento. Ele vai trazendo essa ideia do riso a partir da repetição e da progressão, uma mesma situação, e isso é muito feito ao longo do espetáculo, uma mesma situação que vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, repetindo, se repetindo, se repetindo, repetindo, se repetindo, se repetindo, crescendo, 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 até chegar no limite. E o riso vai progredindo junto com essa situação. Então o espetáculo ele vai bebendo dessas diversas fontes para provocar o riso com o espectador. E vale ressaltar que todas essas referências que eles puxam do cinema, até o uso de câmera lenta em outra ocasião, são completamente pertinentes ao enredo do espetáculo, porque tudo parte da premissa de que esses 2 palhaços estão gravando um filme. Eu já falei aqui em outro vídeo que, às vezes, quando eu assisto espetáculo infantil, ou quando eu me pego assistindo um espetáculo como Uma Mala para 2 Palhaços, eu viro uma criança. E esse espetáculo, mesmo que ele não seja necessariamente um espetáculo infanto-juvenil, parece que ele me reconecta a essa infância. E aí, quando eu cito esses programas como Chaves, como Os Trapalhões, eu acho que isso também é um mérito desse espetáculo, porque de alguma forma eu sinto que esse tipo de humor mais ingênuo, ele não é mais tão difundido pela grande mídia. A gente tinha esses programas em TV aberta e tal,
Ao mesmo tempo que esse espetáculo consegue me reconectar, talvez até de forma nostálgica, a esse humor, ele traz esse humor para novas gerações. E é bacana que ele atinge todas as faixas etárias. Eu acho que é impossível não se divertir, é impossível não rir com as situações propostas por esses dois palhaços. E exatamente partindo dessa premissa do cinema mudo, esse é um espetáculo que ele praticamente não tem falas, né? A maior parte do espetáculo acontece sem que os atores falem. Mas ainda assim existe uma dramaturgia muito bem estabelecida. A gente vê um espetáculo que tem um conflito central, e esse conflito tem um início, e ele tem um meio, e ele vai se desencadear, vai chegar em algum ponto final. Mas exatamente por ser um espetáculo com pouco texto falado, é um espetáculo que se pauta sobretudo numa ideia de teatro físico, ou pelo menos numa ideia de um teatro feito a partir dos corpos desses atores, que são corpos muito presentes, muito disponíveis para diversas manifestações, seja pantomima, seja mímica, seja coreografia, e a gente percebe um rigor técnico muito grande, existe um apuro visual, são movimentos muito limpos, são movimentos muito bem estudados, muito bem ensaiados e, sobretudo, são movimentos que se integram de uma maneira muito fluida. A gente tem dois corpos distintos, mas em vários momentos do espetáculo, eles começam a dialogar um com o outro de uma forma que aqueles dois corpos eles viram quase que um corpo único. E isso em vários ritmos, isso numa progressão rítmica. Então é muito bacana a gente conseguir perceber o rigor técnico desses atores para fazerem isso acontecer de maneira tão natural. E se destaca também a forma como esses atores usam o próprio corpo e as particularidades desses corpos para gerarem situações cômicas, né? Ambos têm um corpo muito lânguido, né? E eles se utilizam disso para gerarem situações cômicas. E não só o corpo, como outras particularidades, como o próprio Júnior, que usa o cabelo dele Black Power para gerar uma situação engraçada com o chapéu. Ou o próprio Cássio, que tem uma elasticidade enorme e a partir dela cria um dos momentos mais hilários do espetáculo. E existe uma coisa muito legal nesse espetáculo que ele parte de uma premissa de conflito. Existe uma mala e existem dois personagens querendo essa mala. Então, de alguma forma, essa divisão está dada. O tempo todo a gente tem um personagem querendo passar a perna no outro, mas ainda assim isso é feito de uma maneira tão leve e tão ingênua que não existe a ideia de maldade. Até porque, na construção desses personagens, por mais que a ideia de disputa esteja dada, existe a ideia de afetividade latente entre os dois. E eu vou continuar falando em relação aos atores, e parece que eu só estou falando disso, mas é porque é um espetáculo muito centrado na presença desses dois atores. E uma coisa que me chama muito a atenção é como esses atores eles são completamente abertos ao jogo cênico.
E não só ao jogo entre eles, mas como ao jogo com a plateia, como ao jogo com as interferências que possam acontecer. São atores que estão completamente ensaiados, a gente sabe que existe uma partitura, existe algo que está sendo seguido, mas eles conseguem fugir disso para não ignorar o entorno e voltar para isso de maneira muito clara. Como, por exemplo, eles estão abertos a jogar com a plateia, se a plateia tem uma reação, isso influencia no que está sendo colocado em cena. Isso vai acontecer, isso vai, de alguma forma, reverberar no palco. Ou então, se existe algum fator externo, é um som que aumenta demais, é um gol do Flamengo lá fora, é um cachorro que late. Eles estão completamente abertos a isso. Até o sapato do ator rasga, a sola sai em cena. E aí, eu vou ignorar que aquilo aconteceu? Não. São palhaços no maior sentido das palavras, com todos os méritos, que estão ali dispostos a brincar, a jogar e a resolver qualquer situação que possa acontecer que não está no roteiro original. Depois a gente olha o que tem dentro dela. Se tiverem coisas minhas, a malha é minha. Se tiverem coisas suas, a malha é sua. Ah, certo. Então se tiverem coisas minhas, a malha é minha. Se tiverem coisas suas, A malha é minha. não. Ó, a malha é minha se as coisas são minhas. E a malha é sua se as coisas são Minhas também. Não, claro que é. A malha é minha se as coisas são minhas. E se as coisas forem suas? A malha é minha também. Não, claro que não. Uma Mala para Dois Palhaços é um espetáculo que reconecta a gente com esse estado de graça, talvez. E mesmo que ele parta de uma premissa de disputa, de uma premissa de competição, ele também pode, a partir disso, mostrar pra gente que dá para lidar com situações de adversidade de maneira leve. Sem contar... Corta! Não, já foi, tá bom aqui. Se você chegou até aqui, curte, comenta, compartilha e ó, se inscreve nesse botãozinho aqui em cima, que já já eu volto comentando outros espetáculos de teatro. E se você tá aí navegando pela internet, tem um tempinho, ó, aproveita e assiste outros vídeos, tem 2 sugestões aqui do lado. Fica com a gente.